E se eu te dissesse que enquanto você dorme, alguém está observando cada movimento seu? Que em algum lugar, bem debaixo dos seus pés, existe uma rede secreta monitorando tudo que você faz, tudo que você diz, até mesmo seus pensamentos mais íntimos. Essa é a história de Roberto Silva, um simples segurança noturno que descobriu um segredo que o governo queria manter enterrado para sempre. Um segredo que pode mudar completamente sua visão sobre privacidade e liberdade. Mas antes de começarmos, se você gosta de histórias que fazem você questionar a realidade, clica no botão de inscrever-se agora e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Quero saber de onde vocês estão acompanhando essa jornada. Agora sim, vamos à história. Roberto Silva tinha 47 anos e trabalhava como segurança noturno no complexo empresarial Centro-Norte há quase uma década. Sua rotina era metódica, quase robótica. Chegava às 22 horas, fazia a ronda pelos 12 andares do edifício, conferia as câmeras de segurança e passava o resto da madrugada assistindo reprises de futebol no pequeno monitor da guarita. Era um trabalho monótono, mas pagava as contas e permitia que ele passasse os dias com sua filha de 15 anos, Amanda. Naquela terça-feira de agosto começou como qualquer outra. O céu estava carregado de nuvens escuras que ameaçavam chuva, e o vento frio cortava o rosto quando Roberto desceu do ônibus na Avenida Paulista. Cumprimentou seu colega do turno da tarde, Osvaldo, que já estava ansioso para ir embora, e assumiu seu posto. As primeiras horas transcorreram sem novidades. Empresários atrasados saíam apressados, faxineiras terminavam a limpeza dos últimos andares, e por volta da meia-noite, o prédio estava completamente vazio, exceto por ele. Foi durante a ronda das 2 horas da manhã que Roberto notou algo estranho. No subsolo, próximo à sala de máquinas do ar-condicionado, havia uma porta que ele jurava nunca ter visto antes. Não estava trancada, apenas encostada, e uma luz fraca vazava por baixo dela. Roberto franziu a testa. Trabalhava ali há anos e conhecia cada canto daquele prédio. Como uma porta inteira poderia ter passado despercebida por tanto tempo? Ele hesitou, a mão pairando sobre a maçaneta. Parte dele queria apenas ignorar, voltar para sua guarita e fingir que não tinha visto nada. Mas a curiosidade era mais forte. Respirou fundo e empurrou a porta lentamente. Ela se abriu com um rangido abafado, revelando uma escadaria estreita que descia ainda mais fundo, para um nível que oficialmente não existia. As paredes eram de concreto bruto, sem pintura, e lâmpadas fluorescentes piscavam irregularmente no teto baixo. Roberto desceu os degraus com cuidado, sua lanterna cortando a penumbra. O ar estava mais frio ali embaixo, e havia um cheiro estranho, químico, que fazia seus olhos arderem levemente. No final da escada, encontrou um corredor comprido com várias portas de metal. Todas estavam fechadas, exceto uma no final. A luz que ele tinha visto vinha de lá. Seu coração acelerou. Algo estava muito errado. Aquilo não era uma simples sala esquecida de manutenção. Quando chegou à porta aberta, Roberto parou no batente e olhou para dentro. O que viu fez seu sangue gelar. A sala era grande, talvez do tamanho de um pequeno ginásio, e estava repleta de equipamentos tecnológicos que ele nunca tinha visto na vida. Fileiras e fileiras de servidores piscavam com luzes azuis e verdes. Telas enormes cobriam uma das paredes mostrando mapas, gráficos e strings intermináveis de código. Mas o que mais chamou sua atenção foram as câmeras. Centenas delas, transmitindo imagens ao vivo de diversos locais da cidade. Ruas, praças, estações de metrô, hospitais, escolas, até mesmo o interior de residências. Roberto entrou devagar, quase sem acreditar no que estava vendo. Aproximou-se de uma das telas e reconheceu imediatamente a imagem. Era a sala de estar do seu próprio apartamento. Podia ver sua filha Amanda dormindo no sofá, a televisão ainda ligada. Um calafrio percorreu sua espinha. Como era possível? Não havia câmeras em sua casa. Ele tinha certeza disso. Mas a imagem era nítida, em tempo real, inquestionável. Suas mãos tremiam enquanto ele tentava processar a magnitude do que estava descobrindo. Aquilo era um sistema de vigilância massivo, monitorando milhares, talvez milhões de pessoas sem seu conhecimento ou consentimento. E estava operando bem debaixo de um prédio comercial comum, no coração de São Paulo. Quem tinha construído aquilo? Para quê? E por que ali?
Roberto estava tão absorto em suas descobertas que não percebeu a presença atrás dele até que era tarde demais. Uma voz grave e calma quebrou o silêncio. O senhor não deveria estar aqui, Roberto Silva. Ele se virou bruscamente e se deparou com 3 homens de terno preto, todos usando pequenos fones de ouvido. O que estava no centro, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e óculos sem aro, deu um passo à frente. Seu rosto era inexpressivo, quase gentil, mas seus olhos eram frios como gelo. Meu nome é Dr. Henrique Tavares. Precisamos conversar sobre o que você viu aqui esta noite. Roberto recuou instintivamente, sua mente correndo para encontrar uma saída. Mas os 2 outros homens já haviam se posicionado bloqueando a porta, suas posturas rígidas e profissionais indicando treinamento militar ou policial. Não havia para onde correr. O Dr. Tavares fez um gesto tranquilizador com as mãos, como se estivesse lidando com um animal assustado. Por favor, Roberto, não precisa ter medo. Não vamos machucá-lo. Na verdade, sua descoberta esta noite pode ser uma oportunidade para ambos os lados. A voz do homem era suave, quase hipnótica, mas havia uma ameaça subjacente em cada palavra. Roberto sabia que não tinha escolha senão ouvir. O que é tudo isso? Por que vocês estão espionando as pessoas? E como vocês têm câmeras na minha casa? Roberto tentou soar firme, mas sua voz traiu o medo que sentia. O Dr. Tavares suspirou, como um professor cansado prestes a explicar um conceito complexo para um aluno difícil. O que você está vendo aqui, Roberto, é o Projeto Sentinela. É um programa de segurança nacional de alta classificação, desenvolvido em parceria entre o governo brasileiro e agências de inteligência internacionais. Nosso objetivo é proteger a população contra ameaças terroristas, crime organizado e instabilidade social. Para fazer isso efetivamente, precisamos de informação, dados em tempo real sobre movimentos, comunicações e comportamentos suspeitos. Roberto balançou a cabeça, incrédulo. Isso é inconstitucional. Vocês não podem simplesmente vigiar todo mundo sem mandado judicial, sem autorização. Isso é ditadura. O Dr. Tavares deu um sorriso triste. Constitucional é um conceito interessante, não acha? A Constituição também garante o direito à segurança, à vida, à integridade física. Quantos atentados terroristas foram evitados nos últimos 5 anos no Brasil? Quantas redes de tráfico de pessoas foram desmanteladas? Quantas crianças foram salvas de predadores? Os números são impressionantes, Roberto. E sabe por quê? Porque nós estávamos observando. Porque nós intervimos antes que o pior acontecesse. Isso não justifica espionar cidadãos inocentes. Roberto insistiu, sua indignação crescendo. Minha filha é só uma adolescente. Que ameaça ela representa? Nenhuma, provavelmente. O Dr. Tavares caminhou até uma das estações de trabalho e digitou algo no teclado. Imediatamente, uma série de perfis começou a aparecer na tela principal. Mas o namoradinho dela, Lucas Mendes, 17 anos, tem um irmão mais velho envolvido com uma facção criminosa. E o pai desse Lucas já foi investigado por lavagem de dinheiro. Você sabia disso? Claro que não. Mas nós sabemos. E se, hipoteticamente, esse Lucas decidisse usar sua filha para algum propósito ilícito, nós estaríamos observando. Nós a protegeríamos. Roberto sentiu sua raiva misturar-se com confusão. Não sabia de nada daquilo sobre o tal Lucas. Amanda tinha mencionado um garoto da escola algumas vezes, mas nunca trouxe ninguém para casa. Será que o Dr. Tavares estava dizendo a verdade ou apenas manipulando? Agora, vamos ao que realmente importa. O Dr. Tavares cruzou os braços e encarou Roberto diretamente. Você descobriu algo que não deveria ter descoberto. Isso nos coloca em uma posição delicada. Temos 3 opções. A primeira, você poderia ter um infeliz acidente. Nada pessoal, apenas uma necessidade operacional. O sangue de Roberto gelou. Um dos homens de terno ajustou a posição de sua arma na cintura, um gesto sutil mas inequívoco. A segunda opção, continuou o Dr. Tavares, seria apagar sua memória das últimas horas usando métodos químicos. Eficaz, mas arriscado. Pode haver efeitos colaterais, e você certamente perderia seu emprego quando começasse a agir de forma errática. Roberto engoliu em seco,
sentindo o suor frio escorrer pelas costas. E a terceira opção, que eu pessoalmente prefiro, é oferecer-lhe um trabalho. Um trabalho muito melhor remunerado, devo acrescentar. R$ 15.000 por mês para começar, com plano de saúde completo para você e sua filha, incluindo odontologia. Suas funções seriam simples, continuar sendo o segurança noturno que sempre foi, mas agora também como nossos olhos e ouvidos neste prédio. Você reportaria qualquer atividade suspeita diretamente para nós, manteria esta instalação completamente secreta, e ocasionalmente nos ajudaria com pequenas tarefas logísticas. Roberto olhou de Tavares para os outros homens, tentando processar tudo. R$ 15.000 era 3 vezes o que ele ganhava atualmente. Com esse dinheiro, Amanda poderia fazer aquele curso de inglês que sempre quis, ele poderia finalmente consertar o carro, talvez até se mudar para um apartamento melhor. Mas a que custo? Tornar-se cúmplice de um sistema de vigilância em massa? Trair a confiança de todos ao seu redor? E se eu recusar todas as opções? Roberto perguntou, embora já soubesse a resposta. Dr. Tavares inclinou a cabeça. Então, temo que teríamos que voltar à opção 1. Como eu disse, nada pessoal. Mas este projeto é grande demais, importante demais para ser comprometido por um momento de consciência moral. Você tem até amanhã à noite para decidir. Vá para casa, pense sobre isso, converse com sua filha sobre o futuro dela. E então nos dê sua resposta. Roberto mal conseguiu dormir naquela noite. Chegou em casa pouco depois das 6 horas da manhã, o sol começando a pintar o céu de rosa e laranja. Amanda já estava acordada, preparando-se para a escola, e ele forçou um sorriso quando ela o cumprimentou com um beijo na bochecha. Ela parecia tão inocente, tão alheia aos perigos que aparentemente a cercavam. Será que realmente havia algo de errado com o tal Lucas? Ou Tavares estava apenas jogando com seus medos de pai? Depois que Amanda saiu, Roberto sentou-se à mesa da cozinha com uma xícara de café que esfriou sem que ele tocasse. Sua mente era um turbilhão de pensamentos contraditórios. Parte dele queria ir direto à polícia, denunciar tudo. Mas e se a polícia já soubesse? E se eles fossem parte do projeto Sentinela? Tavares tinha mencionado um programa de segurança nacional. Isso significava aprovação governamental, recursos oficiais, proteção legal. Ele ligou a televisão, mais por hábito do que por interesse, e os noticiários da manhã exibiam as manchetes usuais: um político envolvido em escândalo de corrupção, aumento da violência em determinadas regiões da cidade, uma operação policial que havia desmantelado uma célula de tráfico internacional. Roberto olhou mais atentamente para esta última notícia. O delegado responsável pela operação explicava como tinham recebido inteligência precisa sobre a localização e movimentos dos criminosos. Inteligência de onde? Do projeto Sentinela. Durante o dia, Roberto tentou pesquisar na internet sobre vigilância governamental no Brasil. Encontrou alguns artigos sobre programas de monitoramento de comunicações, debates sobre privacidade versus segurança, teorias conspiratórias sobre Big Brother brasileiro. Mas nada concreto sobre uma instalação como a que havia descoberto. Se o projeto Sentinela realmente existia, estava muito bem escondido. Por volta das 15 horas, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Roberto hesitou, mas atendeu. Boa tarde, Roberto. Era a voz do Dr. Tavares, calma e cordial como se estivessem conversando sobre o clima. Apenas ligando para ver como está se sentindo hoje. Alguma dúvida sobre nossa proposta? Muitas dúvidas. Roberto respondeu, mantendo a voz baixa embora estivesse sozinho. Como eu sei que vocês não vão me matar de qualquer forma depois que eu aceitar? Como sei que posso confiar em vocês? Uma risada suave veio do outro lado da linha. Ah, Roberto, se quiséssemos matá-lo, você já estaria morto. Não somos monstros, somos patriotas. Cada pessoa em nossa organização acredita genuinamente que está fazendo o que é necessário para manter este país seguro. Quanto à confiança, bem, isso funciona nos dois sentidos, não? Você confia que não vamos traí-lo, e nós confiamos que você não vai nos trair. É assim que todas as parcerias funcionam. E se eu quiser sair depois? Se mudar de ideia? Houve uma pausa. Vamos lidar com isso se e quando acontecer. Por enquanto, concentre-se nos benefícios imediatos.
Sua filha está entrando nos anos críticos da adolescência. Universidade não está tão distante. Com o salário que oferecemos, ela poderia se formar sem dívidas, talvez até estudar no exterior. Não seria maravilhoso dar-lhe essas oportunidades? A ligação terminou pouco depois, mas as palavras de Tavares ecoaram na mente de Roberto pelo resto do dia. Ele estava certo sobre uma coisa: Amanda merecia o melhor. Ela era inteligente, dedicada, sonhava em ser médica. Mas com o salário atual de Roberto, mal conseguiriam pagar uma faculdade particular mediana, e as públicas eram cada vez mais competitivas. Quando Amanda voltou da escola, ela estava animada, falando sobre um projeto de ciências e perguntando se poderia sair com amigos no fim de semana. Roberto observou seu rosto iluminado e sentiu um aperto no peito. Como poderia colocá-la em risco recusando a oferta? Mas como poderia olhar nos olhos dela sabendo que estava participando de um sistema que violava a privacidade de milhões? Pai, você está bem? Parece preocupado. Amanda tocou seu braço, sua voz cheia de preocupação genuína. Estou bem, filha. Só cansado do trabalho. Ele forçou outro sorriso. Amanda, você conhece um garoto chamado Lucas Mendes? Ela corou levemente. Conheço. Ele está na minha turma de matemática. Por quê? Só curiosidade. Vocês são amigos? Mais ou menos. Ele é legal. Ela estreitou os olhos desconfiada. Por que está perguntando? Você está me vigiando agora? A ironia da pergunta quase fez Roberto rir amargamente. Não, não. Pai super protetor sendo pai super protetor. Esquece. Aquela noite, enquanto Amanda dormia, Roberto ficou na varanda fumando um cigarro, hábito que havia abandonado há anos mas agora voltará com força total. Olhou para a cidade se estendendo até o horizonte, milhões de luzes piscando na escuridão. Quantas dessas pessoas sabiam que estavam sendo observadas? Quantas teriam se importado se soubessem? Em uma era de redes sociais onde todos voluntariamente compartilhavam cada aspecto de suas vidas, a vigilância governamental era realmente tão chocante? Às 21 horas, ele se preparou para ir trabalhar. Vestiu o uniforme, pegou sua marmita, beijou a testa de Amanda adormecida. Na porta, parou e olhou para trás uma última vez. Esta era a decisão que definiria o resto de sua vida, ele sabia. Não havia meio termo, não havia neutralidade. Ou ele se tornava parte do sistema, ou se tornava uma vítima dele. Quando chegou ao prédio, Osvaldo estava esperando na guarita, mas não estava sozinho. O Dr. Tavares estava lá, sentado casualmente em uma cadeira, folheando uma revista. Ele olhou para cima quando Roberto entrou e sorriu. Boa noite, Roberto. Chegou a hora da decisão. Roberto parou no batente da guarita, seu coração batendo tão forte que ele tinha certeza de que Tavares podia ouvi-lo. Osvaldo parecia confuso, olhando de um para o outro, claramente sem entender o que estava acontecendo. Tavares fez um gesto com a cabeça e um dos homens de terno apareceu do nada, conduzindo gentilmente mas firmemente Osvaldo para fora. Não se preocupe com seu colega, disse Tavares, ainda com aquele sorriso tranquilo. Ele já está a caminho de casa com uma generosa bonificação por encerramento antecipado de turno. Você será o único segurança noturno a partir de agora. Mais responsabilidade, mas como discutimos, compensação adequada. Roberto respirou fundo. Havia pensado muito naquele momento durante todo o dia. Havia considerado fugir, levar Amanda para longe, talvez para outro estado. Mas para onde iriam? Como viveriam? E Tavares claramente tinha recursos para encontrá-los onde quer que fossem. Não, fugir não era uma opção real. Eu aceito, Roberto disse finalmente, as palavras saindo com dificuldade de sua garganta. Mas com uma condição. As sobrancelhas de Tavares se ergueram ligeiramente, um sinal de interesse. Continue. Minha filha fica fora disso. Completamente. Nenhuma câmera em nossa casa, nenhuma vigilância dela especificamente. Ela vive sua vida sem nem saber que qualquer coisa disso existe. Tavares considerou por um momento, depois assentiu lentamente. Podemos concordar com isso, com uma ressalva. Se nossa vigilância de rotina detectar que ela está em perigo real, imediato, reservamo-nos o direito de intervir. Por exemplo, se esse Lucas que mencionamos se revelar uma ameaça genuína.
Mas concordo que não há necessidade de monitoramento invasivo de uma menor inocente. As câmeras serão removidas de sua residência até amanhã. Um pequeno alívio percorreu Roberto, embora ele soubesse que estava fazendo um pacto com o diabo. Tavares se levantou e estendeu a mão. Roberto olhou para ela por um longo momento antes de apertá-la. Sua mão estava fria e firme. Bem-vindo ao projeto Sentinela, Roberto. Vamos começar seu treinamento imediatamente. As próximas horas foram surreais. Tavares o conduziu novamente ao subsolo secreto, mas desta vez, em vez de ameaças, havia orientação. Roberto aprendeu sobre a estrutura básica do projeto, uma rede nacional de centros de vigilância, cada um focado em uma região específica. O centro de São Paulo era um dos maiores, monitorando não apenas a capital mas toda a região metropolitana. Temos acesso a praticamente todas as câmeras de segurança da cidade, explicou Tavares, apontando para as telas intermináveis. Trânsito, estabelecimentos comerciais, condomínios. A maioria dos proprietários nem sabe que seus sistemas foram integrados ao nosso. Além disso, temos backdoors em todos os principais provedores de internet e telefonia. E-mails, mensagens, chamadas, tudo flui através de nossos servidores primeiro. Como vocês conseguiram tudo isso? Deve ter custado bilhões. Roberto estava genuinamente curioso apesar de sua repulsa moral. Custou. E continua custando. Mas o orçamento vem de diversas fontes, fundos de defesa nacional, parcerias público-privadas, até mesmo alguns programas internacionais. Você ficaria surpreso em saber quantas empresas tecnológicas cooperam voluntariamente, vendo isso como seu dever cívico. E aquelas que não cooperam voluntariamente, bem, há maneiras de incentivá-las. Tavares mostrou a Roberto como acessar os diferentes sistemas, como criar relatórios sobre atividades suspeitas, como codificar comunicações com os operadores no turno diurno. Era tecnologia de ponta, anos à frente de qualquer coisa que Roberto havia visto antes. Sua função principal, instruiu Tavares, será fazer 3 coisas. Primeira, garantir a segurança física desta instalação. Ninguém além de pessoal autorizado deve saber da sua existência. Segunda, monitorar os funcionários do prédio acima durante suas rondas. Qualquer comportamento estranho, reuniões fora de hora, documentos sendo retirados inadequadamente. E terceira, se houver alguma emergência operacional, você será nosso primeiro respondente até que equipe especializada chegue. Emergência operacional? Como o quê? Invasão externa, sabotagem, incêndio, falha de energia prolongada. Este centro processa dados de milhões de cidadãos em tempo real. Não pode ficar offline por mais de alguns minutos sem consequências graves. Temos geradores de backup, sistemas redundantes, mas alguém precisa estar aqui para ativá-los manualmente se necessário. O treinamento continuou até quase o amanhecer. Quando finalmente terminou, Roberto estava exausto mental e fisicamente. Tavares lhe entregou um novo crachá, este com uma tarja vermelha no topo indicando autorização especial nível 3, e um smartphone que parecia comum mas estava repleto de aplicativos de segurança e criptografia. Seu primeiro pagamento será depositado na próxima sexta-feira. E Roberto? Tavares o encarou seriamente. Bem-vindo à realidade. O mundo não é o que você pensava que era. Mas pelo menos agora você está do lado certo da linha. Roberto voltou para casa no metrô lotado de trabalhadores madrugadores, cada um perdido em seus próprios pensamentos, ignorantes do fato de que provavelmente estavam sendo filmados naquele exato momento. Ele se perguntou quantos outros Robertos existiam, quantas pessoas comuns haviam sido cooptadas para o projeto Sentinela, consciente ou inconscientemente. Amanda já estava se preparando para a escola quando ele chegou. Ela comentou que ele parecia mais cansado do que o normal, e Roberto inventou uma desculpa sobre problemas com o sistema de segurança do prédio. Não era exatamente uma mentira. Enquanto tentava dormir, Roberto percebeu que não havia mais volta. Ele havia cruzado uma linha invisível, e agora fazia parte de algo muito maior e mais sinistro do que poderia ter imaginado. A pergunta que o atormentava enquanto finalmente caía em um sono inquieto era simples mas devastadora. Ele havia feito a escolha certa por sua filha? Ou havia vendido sua alma por um salário melhor? Apenas o tempo diria. E tempo era algo que o projeto Sentinela tinha muito para controlar.
As semanas seguintes se transformaram em uma nova normalidade perturbadora. Roberto rapidamente se adaptou às suas funções ampliadas, e o dinheiro extra já estava fazendo diferença tangível em suas vidas. Amanda ficou radiante quando ele disse que poderia fazer o curso de inglês que tanto queria, e o sorriso dela quase fez Roberto esquecer a origem daquele dinheiro. Durante suas noites no subsolo, Roberto observava a cidade através de milhares de olhos eletrônicos. Ele via brigas de casais em apartamentos, adolescentes usando drogas em becos escuros, executivos tendo casos extraconjugais em motéis, ladrões planejando assaltos em bares. Era como ser Deus, vendo tudo mas raramente intervindo. A maioria dos incidentes que testemunhava não era de interesse do projeto Sentinela, que focava especificamente em ameaças de segurança nacional, terrorismo, tráfico de armas pesadas, espionagem industrial ou governamental, e crime organizado de grande escala. Mas mesmo assim, havia momentos em que Roberto se via confrontado com dilemas morais. Uma noite, ele observou através das câmeras um homem claramente planejando suicídio, sentado na beira de uma ponte, balançando as pernas sobre o vazio. Roberto rapidamente reportou ao centro de operações, e em questão de minutos, uma equipe de resgate estava a caminho. O homem foi salvo. Roberto sentiu-se bem com isso. Outra noite, ele viu um grupo de adolescentes arrombando uma loja de eletrônicos. Eram apenas garotos, provavelmente da mesma idade de Amanda, procurando emoção e smartphones para vender. Roberto hesitou. Se reportasse, eles seriam presos, suas vidas potencialmente arruinadas por um erro de juventude. Mas se não reportasse, estava falhando em suas obrigações. No final, ele reportou, justificando para si mesmo que era o trabalho dele. Mas não conseguiu dormir bem naquele dia. O que mais o perturbava era a pura magnitude da operação. Não eram apenas câmeras de rua e interceptação de dados. O projeto Sentinela tinha infiltrados em organizações, informantes pagos em comunidades, até mesmo algoritmos de inteligência artificial que analisavam padrões de comportamento e podiam prever com assustadora precisão quando alguém estava prestes a cometer um crime. Um dos operadores diurnos, um jovem tecnicamente brilhante chamado Marcos, explicou-lhe uma vez como funcionava. O sistema aprende com cada dado que coleta. Se você normalmente tira dinheiro do caixa eletrônico toda sexta-feira, mas de repente começa a tirar grandes quantias em horários estranhos, o algoritmo marca isso. Se você costuma frequentar certos lugares, mas de repente muda completamente sua rotina, o algoritmo nota. Combine isso com dados de comunicação, quem você está ligando, sobre o que está conversando, e o sistema pode literalmente prever intenções criminosas antes que se concretizem. Isso é assustador, Roberto havia murmurado. É eficaz, Marcos corrigiu com um sorriso. Mas sim, também é assustador. Em meados de setembro, Roberto foi chamado para sua primeira reunião operacional. Tavares estava lá, junto com vários outros indivíduos que Roberto nunca tinha visto, militares de alta patente, um homem que foi apresentado apenas como representante do Palácio do Planalto, e uma mulher elegante que aparentemente coordenava operações para toda a região sudeste. A reunião foi sobre uma operação iminente contra uma célula de extremistas que planejava atacar o metrô de São Paulo. Roberto ouviu fascinado e horrorizado enquanto Tavares apresentava detalhes íntimos sobre o grupo, suas comunicações, suas localizações, até mesmo o dia e hora planejados para o ataque. Graças ao projeto Sentinela, a operação seria neutralizada antes que pudesse causar qualquer dano. Veem. Tavares disse triunfantemente após a apresentação. Isto é porque fazemos o que fazemos. Quantas vidas salvaremos interceptando esse ataque? Centenas, talvez milhares. Ninguém na sala discordou. E Roberto tinha que admitir, relutantemente, que Tavares tinha razão neste caso específico. Se o projeto Sentinela realmente estava prevenindo ataques terroristas, talvez toda vigilância valesse a pena. Mas onde estava a linha? Quando a segurança se tornava a opressão? Essas questões o assombravam cada vez mais. Em casa, tentava manter a normalidade com Amanda, que estava prosperando com suas novas oportunidades. Ela havia feito novos amigos no curso de inglês, suas notas na escola estavam excelentes, e ela parecia genuinamente feliz. Roberto se apegava a isso, usando a felicidade de sua filha como justificativa para suas ações. Mas havia momentos, geralmente nas primeiras horas da manhã quando a cidade estava mais quieta e ele estava sozinho com seus pensamentos, que Roberto se perguntava se havia alguma saída.
Ele estava preso agora, sabia muito, era parte do sistema. Se tentasse sair ou expor o projeto Sentinela, o que aconteceria? Tavares havia sido claro sobre as consequências de traição. E então, no final de setembro, algo aconteceu que mudaria tudo. Roberto estava fazendo sua ronda de rotina pelo prédio quando percebeu algo estranho. Uma das empresas do 10º andar, uma consultoria financeira discreta, tinha movimento noturno. Isso em si não era incomum, executivos frequentemente trabalhavam até tarde. Mas estes indivíduos não eram funcionários regulares que Roberto reconhecia. Usando as câmeras internas, ele observou 4 homens em um dos escritórios, trabalhando freneticamente em computadores. Eles estavam transferindo dados, grandes quantidades deles, para dispositivos externos. Roberto estreitou os olhos. Aquilo tinha toda a aparência de espionagem corporativa ou algo pior. Seguindo o protocolo, ele reportou imediatamente ao centro de operações. A resposta foi rápida e alarmante. Confirme o que está vendo. Não se aproxime. Equipe tática a caminho. Roberto manteve distância, observando os homens através das câmeras. Eles eram profissionais, isso era óbvio. Moviam-se com precisão militar, cada um com função específica. Um deles estava claramente fazendo segurança, verificando periodicamente o corredor. Outro manipulava os computadores com velocidade impressionante. Os outros 2 estavam empacotando equipamento em mochilas táticas. Em menos de 15 minutos, uma van preta parou na frente do prédio. Não havia sirenes, nenhum alarde. 8 homens vestidos em equipamento tático completo entraram silenciosamente, coordenados através de seus fones de ouvido. Roberto os guiou através do sistema de comunicação, indicando a localização exata dos intrusos. A operação foi rápida e brutal. Roberto assistiu tudo através das câmeras. Portas sendo arrombadas, comandos gritados, os 4 homens sendo jogados no chão e algemados. Não houve resistência. Em 5 minutos, estava tudo acabado. Tavares chegou meia hora depois, sua expressão mais grave do que Roberto já tinha visto. Ele foi diretamente ao escritório invadido, agora uma cena de crime ativa, e passou algum tempo examinando os computadores e conversando intensamente com os membros da equipe tática. Quando finalmente desceu para encontrar Roberto na guarita, seu rosto estava tenso. Você fez um excelente trabalho esta noite, Roberto. Pode ter evitado um desastre de proporções catastróficas. Ele sentou-se pesadamente, parecendo de repente muito mais velho. Aqueles homens não eram criminosos comuns. Eram agentes estrangeiros, espionagem chinesa especificamente, tentando roubar dados sobre infraestrutura crítica brasileira. A empresa do 10º andar é uma fachada para um servidor de backup governamental. Se tivessem conseguido aqueles dados. Roberto sentiu um calafrio. O que acontecerá com eles? Serão deportados discretamente após interrogatório. Não pode haver escândalo público. O Brasil não pode parecer vulnerável. Tavares olhou diretamente para Roberto. Você entende agora? Não somos os vilões desta história. Existem ameaças reais por aí, Roberto. Potências estrangeiras tentando desestabilizar nosso país, roubar nossos recursos, comprometer nossa segurança. O projeto Sentinela não existe para oprimir cidadãos inocentes. Existe para protegê-los de inimigos que eles nem sabem que existem. Pela primeira vez desde que havia descoberto o subsolo secreto, Roberto sentiu algo além de culpa e conflito. Sentiu orgulho? Não exatamente. Mas havia uma certa satisfação em saber que havia realmente contribuído para algo importante, que havia feito diferença. Haverá um bônus significativo em seu próximo pagamento, continuou Tavares. E estou recomendando sua promoção para coordenador de segurança noturno. Isso vem com aumento salarial e responsabilidades adicionais, mas acho que você está mais do que preparado. Nas semanas seguintes ao incidente, Roberto se viu cada vez mais integrado ao projeto Sentinela. Participava de mais reuniões, tinha acesso a informações mais sensíveis, e sua opinião era solicitada em questões de segurança. O dinheiro extra permitiu que ele e Amanda se mudassem para um apartamento melhor em um bairro mais seguro. Amanda estava florescendo, considerando universidades, sonhando com um futuro brilhante. Mas quanto mais Roberto se aprofundava no projeto, mais ele via coisas que o perturbavam. Não era apenas vigilância de ameaças genuínas.
Havia operações contra jornalistas investigativos que estavam se aproximando de histórias sensíveis. Havia monitoramento de ativistas políticos que não tinham conexão com violência ou terrorismo, apenas opiniões contrárias ao governo atual. Havia até mesmo, Roberto descobriu com horror, operações de chantagem contra figuras públicas que se tornaram problemáticas. Uma noite de outubro, Roberto estava revisando relatórios quando encontrou um arquivo com um nome familiar: Marina Rodrigues, uma jornalista da maior rede de televisão do país. Roberto a conhecia do noticiário. Ela era conhecida por suas reportagens corajosas sobre corrupção governamental. O arquivo continha detalhes íntimos de sua vida, um caso extraconjugal há 3 anos, problemas financeiros de sua irmã, até mesmo registros médicos indicando tratamento para depressão. A nota no arquivo era clara: sujeito representa risco de exposição do projeto. Preparar material comprometedor para neutralização se necessário. Roberto sentiu náusea. Isto não era sobre segurança nacional. Era controle, manipulação, supressão de informação. Ele finalmente estava vendo o projeto Sentinela pelo que realmente era, não um escudo protetor, mas uma ferramenta de poder usada por aqueles no topo para manter sua posição. Ele fechou o arquivo rapidamente, olhando ao redor paranoico embora estivesse sozinho. E então percebeu algo aterrorizante. Se eles estavam monitorando jornalistas, ativistas, qualquer um que representasse uma ameaça, o que o impediria de se tornar uma ameaça? Um pensamento errado, uma palavra mal colocada, e Roberto poderia facilmente acabar do outro lado daquela vigilância. Ele estava na armadilha perfeita. Sabia demais para ser irrelevante, mas não o suficiente para ser indispensável. E Amanda? Deus, Amanda estava prosperando com o sangue sujo daquele dinheiro. Roberto passou o resto daquela noite em estado de choque, realizando suas funções mecanicamente enquanto sua mente corria. Pela primeira vez em semanas, ele começou a considerar seriamente o que antes parecia impossível: encontrar uma saída. Mas como? Tavares não era tolo. Qualquer movimento suspeito seria detectado imediatamente. Quando o sol começou a nascer sobre São Paulo, Roberto tomou uma decisão. Ele não podia mais viver com aquilo. Não podia mais ser parte daquele sistema. De alguma forma, ele precisava expor o projeto Sentinela, mesmo que isso custasse tudo: seu emprego, sua segurança, talvez até sua vida. Mas ele faria isso de forma inteligente, cuidadosa. Porque se falhasse, as consequências seriam catastróficas não apenas para ele, mas para Amanda também. A guerra havia começado. Mas desta vez, Roberto Silva, o simples segurança noturno, estava do outro lado. Roberto sabia que não poderia agir impulsivamente. Qualquer movimento precipitado seria detectado pelos mesmos sistemas que ele agora conhecia tão intimamente. Ele precisava de um plano meticuloso, e precisava de ajuda. Mas quem poderia confiar? Todos ao seu redor podiam ser parte do projeto ou estar sob vigilância. Durante as 2 semanas seguintes, Roberto agiu como o funcionário modelo que sempre fora. Chegava no horário, fazia seus relatórios diligentemente, participava das reuniões sem levantar suspeitas. Mas secretamente, estava observando, aprendendo, procurando falhas no sistema. E descobriu que, como qualquer criação humana, o projeto Sentinela tinha vulnerabilidades. A primeira falha era paradoxal. Havia tanta informação fluindo através do sistema que se tornava impossível monitorar tudo em tempo real. A inteligência artificial ajudava, mas ainda havia lacunas, momentos em que algo podia passar despercebido no barulho digital. A segunda falha era humana. Os operadores, por mais dedicados que fossem, eventualmente se tornavam complacentes, confiando demais na tecnologia e menos em sua própria vigilância. Roberto começou pequeno. Durante suas rondas pelo prédio, ele ocasionalmente desligava câmeras específicas por alguns minutos, alegando manutenção de rotina. Testava quanto tempo levava para alguém notar ou questionar. Descobriu que se não fosse uma área crítica e se durasse menos de 15 minutos, ninguém se importava. Ele também começou a fazer cópias sutis de arquivos. Não muitos, não frequentemente, apenas evidências específicas dos abusos do projeto. Operações contra jornalistas, chantagem de políticos, vigilância ilegal de cidadãos comuns. Salvava tudo em pequenos pendrives que escondia em lugares improváveis. Um atrás do medidor de energia no subsolo, outro dentro de uma luminária quebrada no 10º andar, um terceiro colado sob uma mesa na sala de descanso.
Mas copiar evidências não era suficiente. Ele precisava de uma maneira de divulgá-las sem ser imediatamente identificado e silenciado. E para isso, precisava de alguém de fora, alguém com plataforma e coragem para expor a verdade. Marina Rodrigues. A jornalista cujo arquivo ele havia visto. Se ela já era alvo do projeto, significava que ela era exatamente o tipo de pessoa que não se intimidaria facilmente. Mas como contactá-la sem ser detectado? Roberto passou dias planejando. Usar seu próprio telefone ou computador estava fora de questão, tudo era monitorado. E-mails, mensagens, até mesmo chamadas de orelhões públicos podiam ser rastreadas. Ele precisava de algo completamente fora da rede do projeto. A solução veio de um lugar inesperado. Amanda mencionou casualmente que sua escola estava organizando uma excursão ao estúdio de televisão onde Marina trabalhava. Os estudantes de jornalismo poderiam fazer um tour e assistir a uma gravação ao vivo. Amanda estava animada porque sempre quis ver os bastidores de um noticiário. Era perfeito. Roberto convenceu Amanda a levá-lo junto como acompanhante, dizendo que estava curioso sobre a profissão que ela estava considerando. No dia da excursão, ele se preparou cuidadosamente. Escreveu uma mensagem breve em um papel. Você está sendo vigiada. Eles têm tudo. Eu tenho as provas. Preciso falar com você pessoalmente. Sábado, 14 horas, Praça da República, banco próximo à Estátua Central. Venha sozinha. Sua vida depende disso. E colocou em um envelope junto com uma cópia de um dos documentos menos incriminatórios, mas suficiente para provar que ele sabia do que estava falando. O tour foi fascinante para os estudantes. Roberto mal prestou atenção, seus olhos procurando por Marina. Ela estava lá, conversando com alguns dos adolescentes sobre jornalismo investigativo, seus olhos inteligentes e seu sorriso cansado indicando anos de histórias difíceis. Roberto esperou o momento certo, quando ela estava momentaneamente sozinha, ajustando papéis em sua mesa. Ele se aproximou casualmente, como um pai curioso. Desculpe incomodar, você é a Marina Rodrigues, certo? Minha filha é fã do seu trabalho. Enquanto falava, ele deixou o envelope cair discretamente entre os papéis em sua mesa, cobrindo-o rapidamente com algumas folhas. Marina nem percebeu, sorrindo polidamente para Roberto enquanto agradecia o elogio. Ela deveria considerar jornalismo, Marina disse, olhando para Amanda que estava examinando uma câmera com outros estudantes. Precisamos de mais pessoas corajosas na profissão. Coragem, Roberto repetiu, seu olhar se encontrando com o dela por um momento. Sim, definitivamente precisamos. Mais tarde, quando o tour terminou e Roberto e Amanda estavam voltando para casa no metrô, Amanda comentou, foi incrível, pai. Acho que realmente quero ser jornalista. Fazer diferença, sabe? Expor a verdade. Roberto abraçou sua filha, sentindo um peso imenso em seu coração. Eu sei, querida. Mas lembre-se, a verdade às vezes vem com o preço alto. O sábado amanheceu nublado. Você tem que estar preparada para isso. Roberto mal tinha dormido na noite anterior. Sua mente está correndo através de todos os cenários possíveis. É só jornalismo. E se Marina não aparecesse, se ela soubesse que Roberto estava era uma armadilha, o perigo pior estava potencialmente colocando para alguém e ela não estaria parte do projeto. Mas ele não podia contar a Amanda que ia encontrar alguns amigos. Talvez uma mentira que a fez sorrir. Restava agora apenas esperar e ver se Marina encontraria o envelope. Se ela seria corajosa o suficiente para aparecer. E se Roberto poderia realmente fazer o que estava planejando sem que Tavares e o projeto Sentinela descobrissem até que comprou um jornal de um vendedor ambulante. O sábado parecia a 1 milhão de anos de distância, fingindo ler ao mesmo seus olhos escaneavam rapidamente o ambiente. Procurava por qualquer coisa suspeita. Homens em trajes formais demais, pessoas prestando atenção demais, carros parados sem motivo aparente. Às 13h50, ele a viu. Marina Rodrigues caminhava pela praça, vestindo jeans e um casaco simples, óculos escuros escondendo seus olhos. Ela parecia nervosa mas determinada. Para o crédito dela, ela veio sozinha, como instruído. Marina sentou-se ao lado dele, olhando para frente e não para Roberto. Isto é loucura, ela murmurou. Eu deveria ter ligado para a polícia assim que li sua mensagem. Mas o documento que você incluiu, se é real. É real, Roberto interrompeu baixinho. E há centenas mais como ele. Milhares, talvez. O projeto Sentinela é real, Marina. Vigilância em massa,
chantagem, supressão de informação. E vai muito além do que você pode imaginar. Pelos próximos 30 minutos, Roberto contou tudo. A descoberta do subsolo, sua cooptação forçada, o que havia visto e aprendido. Marina escutou em silêncio crescente, ocasionalmente fazendo perguntas precisas que revelavam sua experiência jornalística. Quando ele terminou, ela ficou quieta por um longo momento. Você sabe o que está me pedindo, ela disse finalmente. Se eu expuser isso, vou me tornar alvo. Você vai se tornar alvo. Eles não vão parar. Eu sei. Mas se não fizermos nada, isso continua. Piora. Eventualmente, não sobra nada da democracia que pensávamos ter. Apenas ilusão de liberdade enquanto cada movimento, cada palavra, cada pensamento é monitorado e controlado. Marina tirou os óculos escuros, seus olhos encontrando os dele pela primeira vez. Eu preciso das evidências. Tudo o que você tem. E você precisa estar disposto a falar publicamente, colocar seu rosto nisso. Uma fonte anônima não será suficiente para algo dessa magnitude. Roberto engoliu em seco. Ele sabia que chegaria a isso. Minha filha, ela não pode saber. Não até que seja seguro. Ou tão seguro quanto possível. Nada sobre isso será seguro, Roberto. Mas entendo. Faremos o possível para protegê-la. Eles combinaram os próximos passos. Roberto recuperaria todos os pendrives escondidos no prédio, criaria um backup completo de tudo. Marina organizaria proteção legal e prepararia uma reportagem explosiva para ir ao ar nacionalmente. Eles se encontrariam novamente em uma semana com todo o material. Quando se levantaram para partir, Marina tocou o braço de Roberto. Por que está fazendo isso? Por que arriscar tudo? Roberto pensou em Amanda, em seu sorriso inocente, em seus sonhos de fazer diferença. Pensou em todos os outros Amandas por aí, crescendo em um mundo onde privacidade era uma mentira e liberdade era uma ilusão. Por que alguém tem que fazer? Ele disse simplesmente. Eles se separaram, caminhando em direções opostas. Roberto não olhou para trás. Mas o que Roberto não sabia, o que não podia saber, era que Tavares já suspeitava de algo. Não havia evidência concreta, não ainda, mas pequenas coisas. Roberto pedindo acesso a arquivos que não eram necessários para suas funções, padrões sutis de comportamento mudando. E quando Roberto desligou as câmeras da praça por manutenção de rotina exatamente durante o horário de seu encontro com Marina? Bem, isso era coincidência demais. Naquela noite, quando Roberto chegou ao trabalho, Tavares estava esperando. Mas diferente de outras vezes, ele não estava sozinho. Havia 4 homens de terno, todos armados, todos olhando para Roberto com expressões vazias. Roberto, Tavares disse calmamente, mas havia aço em sua voz. Precisamos conversar sobre sua reunião desta tarde. E antes que você negue, devo informá-lo. Temos foto-reconhecimento facial de cada câmera de rua em um raio de 3 quilômetros da Praça da República. As únicas que estavam convenientemente offline eram as que você controlava diretamente. Não somos tolos. O coração de Roberto despencou. Estava acabado. Mas então, surpreendentemente, ele sentiu algo que não esperava. Alívio. Não mais mentiras, não mais duplicidade. As cartas estavam na mesa. Então o que agora? Roberto perguntou, mantendo sua voz firme. Você vai me matar? Fazer eu desaparecer? Tavares suspirou, parecendo genuinamente triste. Eu realmente esperava que não chegássemos a isso, Roberto. Você poderia ter tido uma vida boa. Sua filha poderia ter tido um futuro brilhante. Mas você escolheu o caminho difícil. Eu escolhi o caminho certo. Certo e errado são conceitos relativos em nosso negócio. Mas há consequências para suas ações. Marina Rodrigues está sendo detida neste momento sob suspeita de conspiração terrorista. Evidências convenientes serão encontradas em seu apartamento. Sua carreira está acabada, e ela enfrentará anos de prisão. Vocês são monstros, Roberto cuspiu. Somos realistas. E quanto a você? Bem, você tem uma última escolha. Você pode vir tranquilamente, cooperar, nos contar tudo sobre o que planejava, e em troca, Amanda será deixada completamente em paz. Ela continuará recebendo apoio financeiro para a educação, nunca saberá sobre seu envolvimento.
Ou você pode resistir, e então não podemos garantir sua segurança. Adolescentes são tão vulneráveis em uma cidade grande. A ameaça implícita foi como um soco no estômago. Roberto não tinha escolha, nunca teve realmente. Desde o momento em que descobriu aquele subsolo, seu destino estava selado. Eu coopero, ele disse derrotado. Mas primeiro, juro por Deus, jure que Amanda ficará bem. Você tem minha palavra, Tavares respondeu, e por mais estranho que fosse, Roberto acreditou nele. 3 dias depois, Amanda recebeu a notícia de que seu pai havia morrido em um acidente de carro. Trágico, repentino, sem sofrimento. Ela chorou por semanas, mas lentamente, com o apoio de uma conselheira gentil provida pela empresa de seguros de Roberto, ela começou a se recuperar. O dinheiro do seguro garantiria sua educação. Ela conseguiria realizar seus sonhos. Marina Rodrigues foi condenada por terrorismo baseado em evidências fabricadas. Sua credibilidade destruída, ninguém acreditou em suas alegações sobre vigilância governamental. E Roberto Silva desapareceu. Alguns dizem que está em uma instalação secreta, passando seus dias sob observação constante, um lembrete vivo para outros que possam considerar traição. Outros sussurram que ele realmente morreu naquele acidente, um sacrifício necessário. A verdade, como tantas verdades nos dias de hoje, permaneceu enterrada sob camadas de desinformação e segredo. Mas às vezes, tarde da noite, quando operadores do projeto Sentinela estão monitorando suas telas, eles veem uma mensagem breve piscando através do sistema antes de desaparecer. A verdade sempre encontra um caminho. Ninguém sabe de onde vem. Ninguém pode traçar sua origem. E isso os aterroriza mais do que gostariam de admitir. Porque no final, Roberto Silva, um simples segurança noturno, ensinou-lhes uma lição que nunca esqueceriam. Você pode vigiar tudo, controlar tudo, manipular tudo. Mas não pode matar uma ideia. E a ideia de liberdade, uma vez plantada, sempre encontra uma forma de crescer. Mesmo na mais escura das noites, há sempre alguém vigiando os vigilantes. Fim.